centro de Filadélfia, hoje Filadélfia, amanhã Nova York. Já estamos na cidade de Nova York. Estamos agora aqui em Nova York, no Times Square. Tirar aí chapéu um pouquinho. Aê, muito legal. Aqui um pouquinho o centro pra vocês. É isso aí. Estamos aqui na Filadélfia dando rolê. Vou mostrar aqui. É isso aí. Vamos conhecer hoje aqui os lugares tops. Muita coisa para fazer hoje aqui. Muito lugar legal para visitar. Vão ser tempos bons. Qual é o seu sonho, ou o seu desejo, ou a sua meta depois que você aprender a falar inglês? Você quer aprender a falar inglês para quê? Eu tinha um sonho muito bem definido. Esse sonho nasceu no meu coração, eu era garoto ainda. E eu vinha alimentando esse sonho, só colocando lenha nesse sonho, combustível nesse sonho. E ele queimava no meu coração a cada ano que passava. E para as minhas possibilidades, inclusive financeiras na época, eu não tinha condições. Mas eu sabia que ainda que eu não tinha dinheiro naquele momento da minha vida, meus familiares, minha mãe e meu pai também não tinham. Mas se eu tivesse o inglês como ferramenta, eu poderia viajar para outro país. Então eu sempre alimentei esse sonho. O grande sonho do meu coração era sair do país. Eu queria ir para o Canadá. Então eu comecei a estudar tudo sobre o Canadá. Eu sabia de muita coisa no Canadá. Eu escutava uma rádio canadense chamada Shine FM. E eu ficava o dia inteiro ali escutando essa rádio. E estudei muita coisa sobre o Canadá. Aprendi o nome de cidades, de províncias. Fiz amizade no Canadá. E nós fizemos amizade. O nome dessa amiga era Heather. E fiz amizade ali com a Heather e ela me falou muita coisa ali do Canadá. E o meu grande sonho era ir para o Canadá. E aí depois, conforme eu fui crescendo, eu fui expandindo a minha mente e percebi que tinha outros países. E aí eu já comecei a cogitar outros países, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Eram esses 4 países. Eu queria ir ou para o Canadá, minha primeira opção, para a Inglaterra, minha segunda opção, Estados Unidos, a minha terceira opção, Austrália, a minha quarta opção. E isso sempre queimou no meu coração. Eu sempre quis ir para esses países. Então eu tinha um objetivo definido. Eu queria aprender a falar inglês porque eu queria estar em um desses países um dia. A princípio fazendo um intercâmbio, depois se eu tivesse a possibilidade, eu gostaria de estar morando nesse país e aí tocar minha vida, seguir minha vida. E é o que eu falei pra você, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições, eu não tinha pais que me bancavam, que me patrocinavam, mas eu tinha um sonho no meu coração, queimando dia e noite no meu coração, de aprender a falar inglês. Então, o primeiro país que eu estudei foi o Canadá. Descobri ali o nome de rádios, de comércios, de pessoas, fiz novos amigos, conheci o nome das cidades, Vancouver, Toronto, Victoria, Calgary, e fui estudando. E aí eu nunca desisti do inglês, porque o sonho que eu tinha era maior. Então eu não queria aprender a falar inglês por falar. Eu tinha um sonho, eu queria ir para o Canadá, eu queria utilizar o inglês como instrumento. Então o inglês, na verdade, ele iria me abrir portas para eu poder entrar no Canadá. Embora eu soubesse que naquela época, lá na década de 90, que tudo era mais complicado de conseguir, de acessar. Mas eu sabia que o inglês algum dia iria me abrir essas portas. E cá estou eu. Hoje eu moro nos Estados Unidos, tenho hoje a possibilidade real de morar no Canadá se eu quiser, porque a instituição que eu trabalho aqui nos Estados Unidos tem filial no Canadá e eu posso simplesmente pedir transferência e ir para o Canadá. E esse processo é muito fácil de se fazer. Então, o inglês me trouxe até os Estados Unidos. Antes de morar nos Estados Unidos, eu morei um ano na Inglaterra. E aí, esse ano que eu morei na Inglaterra me abriu as portas dos Estados Unidos. Então, a partir desse sonho, eu realizei o sonho de falar inglês, eu realizei o sonho de morar fora do país, fui para a Inglaterra, depois desci aqui para os Estados Unidos, depois disso já fiz outras viagens pela Europa, fui à Itália, fui em vários lugares. Então, o inglês ele te abre portas, mas agora você precisa saber para que você quer aprender a falar inglês. É para passar em um concurso público? É para viajar para outro país? É para ter mais liberdade ao viajar para os países? É para ler um livro, para poder ler os seus livros, para poder escutar as suas músicas favoritas ou assistir as suas séries, os seus filmes favoritos? Qual é o seu objetivo com o inglês? Para que você quer inglês? Você quer inglês para utilizar no seu próprio país? Ou você quer inglês para poder sair do seu país e exercitar alguma outra atividade, profissão, voluntariado ou alguma coisa da sua instituição religiosa, da empresa que você trabalha? Para que você quer o inglês? Então isso tem que ficar muito claro e definido na sua cabeça. Depois que isso estiver definido na sua cabeça, fica mais fácil de você aprender a falar inglês, porque vai começar a queimar no seu coração e aí o inglês vai se tornar algo que você vai perseguir até alcançar.